Olá, bem-vindo ao Help no Campo. Esse canal traz informações e estatísticas dos melhores campeonatos de futebol do mundo. O objetivo do canal não é dar indicações de entradas, mas sim, fornecer todas as informações para que você invista no melhor mercado, correndo o mínimo de risco possível. Sem mais enrolação, vamos às informações desse jogo. O resultado mais comum em confrontos entre Arsenal e Crystal Palace é 2-0. 4 jogos terminaram com este resultado. Nos últimos 12 encontros com o Arsenal jogando em casa, ganhou 6 vezes, houve 4 empates e o Crystal Palace ganhou 2 vezes. A diferença de gols é de 24-13 a favor do Arsenal. Durante os últimos 25 jogos, o Arsenal ganhou 13 vezes, houve 8 empates e o Crystal Palace ganhou 4 vezes. A diferença de gols é 45-28 a favor do Arsenal. A última vitória em casa do Arsenal contra o Crystal Palace foi em 2018. Confrontos da temporada passada em 2-2 Arsenal como local e 3-0 Crystal Palace como local. O Arsenal tem uma sequência de 5 vitórias na Premier League. Você sabia que o Arsenal marca 24% dos seus gols entre os minutos 46 e 60? Esta é a porcentagem mais alta da liga. Você sabia que o Crystal Palace marca 19% dos seus gols entre os minutos 31 e 45? O Arsenal não perdeu nenhum dos seus últimos 6 jogos. O Crystal Palace não ganhou em seus últimos 11 jogos. Jogando em casa, o Arsenal não perdeu para o Crystal Palace nos seus últimos 3 encontros. O Arsenal não conseguiu marcar em um dos seus 13 jogos em casa pela Premier League, nesta temporada. O Crystal Palace não conseguiu marcar em 6 dos seus 12 jogos fora pela Premier League, nesta temporada. Campanha em casa do Arsenal nesta temporada, em 10 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Gabriel Martinelli é o maior artilheiro do Arsenal com 11 gols. Wilfried Zaha já marcou 6 vezes para o Crystal Palace. Bukayo Saka fez o maior número de assistências para o Arsenal com 9. Michael Olise é quem tem maior assistências no Crystal Palace 5. Bukayo Saka tem mais cartões amarelos 5 do que qualquer outro jogador do Arsenal. Sheikh Omar Doucouré recebeu 8 pelo lado do Crystal Palace. O Arsenal conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 8 jogos. O Crystal Palace não conseguiu marcar nos seus últimos 3 jogos. O Arsenal vence o primeiro tempo em 43% das suas partidas, o Crystal Palace em 22% das suas partidas. O Arsenal vence 43% dos intervalos, o Crystal Palace vence 22%. O vencedor do último encontro entre ambas as equipes foi o Arsenal. No último confronto, o Arsenal venceu por 2 gols. Quando o Arsenal lidera em casa por 1-0, eles vencem em 89% dos jogos. Quando o Crystal Palace lidera por 0-1 fora, eles vencem em 37% dos jogos. Quando o Arsenal começa perdendo por 0-1 em casa, eles vencem em 57% dos seus jogos. Quando o Crystal Palace perde por 1-0 fora, eles vencem em 13% dos seus jogos. A performance recente do Arsenal na Premier League é melhor do que a do Crystal Palace. O Crystal Palace tem uma sequência de 3 partidas com 0 gols marcados. O Arsenal perdeu apenas um dos seus últimos 5 jogos contra o Crystal Palace em todas as competições. Nos últimos 5 confrontos, o Arsenal venceu 2, o Crystal Palace venceu 1 e houve 2 empates. O Crystal Palace ganhou apenas um dos seus últimos 5 jogos da Premier League contra o Arsenal. Em média, o Arsenal marca 1.4 gols numa partida contra o Crystal Palace e o Crystal Palace marca 1.2 gols contra o Arsenal. O número médio de gols nos confrontos entre Arsenal e Crystal Palace é de 2.6. O número médio de gols no primeiro tempo nos confrontos entre Arsenal e Crystal Palace é de 1. Em média, o Arsenal marca 2.52 gols jogando em casa e o Crystal Palace marca 0.96 gols quando joga fora. Essas são as estatísticas de gols. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Essas são as estatísticas de escanteios. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Essas são as estatísticas de cartões. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Atenção, e não precisa fazer investimento em todos os mercados, atue no mercado que for mais confortável para você. Tenha a gestão da sua banca, não se aventure fazendo investimentos altos se você está começando no mercado.
Esse é um mercado de longo prazo, a constância é que vai fazer você ganhar dinheiro. O hedge é normal, tenha controle emocional e siga em frente. Até o próximo jogo.